Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos com mais um O Santo Podcast aqui na minha frente, Giovanni Claudino. Graças a Deus, né, John? Poxa, que bom. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui na Toca do Belega, em Joinville, Santa Catarina, para mais um episódio. E até lembrando, nós estamos nos encaminhando para o final da segunda temporada, muito abençoados. No próximo episódio, inclusive, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo. Mas hoje vamos com mais um livro muito importante, e eu acredito, era algo que a gente estava até conversando, né, Giovanni, sobre defesa da fé mesmo, né? Cuidar com o ensino que Jesus nos deixou e preservar, né, esse ensino que nesses dias tem sido tão atacados. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre Judas. Judas. Né? Isso. O que nós chamamos de a epístola, né? Isso, aquele livro de Judas, que não é o Judas que traiu Jesus. Não, né? é o traidor. Não, esse é uma bênção. Tá? Isso, esse é o irmão de Tiago. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, mas antes queremos agradecer a todo mundo que está assistindo aqui e pedir para a galera curtir, né? Você que está nos acompanhando, hoje é o 49º episódio, certo? Rapaz, olha só. 49º, 49 episódios. Você vai lá no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, ative os sininhos, porque aí todos os dias você recebe os cortes e os episódios. Também no Spotify, Instagram, o Santo Podcast, TikTok. E eu vou te falar uma coisa, tá? Também tudo que é canto. Eu vou te falar uma coisa. Tá. Ontem eu recebi uma mensagem do recuperador. E que mensagem? Nós passamos a segunda temporada quase inteira falando da recuperação. Parece que vai acontecer. Parece que a terceira temporada vem com novidade. Talvez não comece com novidades, mas que ao longo dos episódios a coisa pode desenrolar. Deu até uma alegria, tá, John? Recebemos uma mensagem dizendo que a Meta já mandou um pedido de um novo e-mail para que eles consigam mandar toda a senha e tudo mais para este novo e-mail, para que a gente consiga então aí recuperar a conta e fazer todos os procedimentos. Glória a Deus. E aí o que vai acontecer? Vamos verificar o Instagram. Com certeza, não há dúvida. Mas talvez essa verificação paga agora, eu acredito que para a empresa ainda não está dando, tá? Ah, não? Não. Porque eles precisam de documento mesmo da pessoa física. E aí, entendi. Como é o nome de empresa, eles pegam a foto do perfil e provavelmente é uma logo, não vai bater com o teu perfil. Boa. Então, ainda assim, quando a empresa vai ter que ser verificada mediante a relevância então nacional. Então vamos continuar orando mesmo. Isso. Quem sabe um dia, né? Não, o Hub Podcast não está verificado. Não, o Giovanni, ele quer. Eu não quero nem saber, Pronto. eu quero. Vamos falar dos nossos mantenedores. Antes de iniciar o nosso papo aqui, eu quero começar falando dos nossos parceiros da Dalmarco Autopeças, né, Giovanni? Dalmarco aqui em Joinville, Santa Catarina, mas se você mora em outro canto, seja Jaraguá do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, eles encaminham a peça via Sedex, enfim, via transportadora para você. Eles têm peça nova, peça usadas e as famosas peças paralelas, tá? Os irmãos são umas bênçãos. Pronto, um abraço para toda a equipe aí da Dalmarco. Também falando da Silk Art Estamparia, tá sempre com a gente. O Giovanni está usando ali a camiseta do Santo Podcast, não é? Inclusive você pode adquirir essa camiseta aí, mandando mensagens para nós no inbox, no próprio Instagram. Qualquer lugar. Isso. E qualquer tamanho a gente tem, hein? Exatamente. Só se você for, né? Muito igual a eu. Não, aí vamos devagar, né? Aí a gente precisa encomendar aí com um pouquinho de tempo. Mas são incríveis, materiais que duram muito bem. Toda a equipe aqui tem também. Já lavaram 500 vezes, tá tudo certo. E uma coisa até importante dizer sobre a Silk Art é que você que às vezes quer fazer uma para sua empresa ou para sua igreja, em Joinville, as maiores igrejas, as que mais consomem camisetas, trabalham com a Silk Art. Então, ou seja, não é um produto de má qualidade. Senão não estaria nas Com certeza maiores. que não. Então, é verdade. Compre, chamem eles lá, tanto o Ricardo quanto o Felipe. Boa. E eles vão Quem mais está com a gente por aqui? A AM Records. Aí são monstros. Em nome de Arthur. Isso. Né? Arthur Matos, tá ali, ó.
Que, inclusive, né, a Maravilha. gente vai continuar caçando ele, né? Na terceira Vamos, temporada aí, eles vamos. que trabalham com áudio e vídeo também, né, Arthur? Estão trabalhando com vídeo também. Procurem lá Tudo. no Instagram e vocês vão encontrar material de qualidade, áudio. Esse áudio que você está ouvindo aqui, inclusive, por exemplo, é um trabalho deles. E tem ajudado, tem nos abençoado desde o primeiro, Desde o da primeiro primeira episódio. temporada. E exatamente, desde o primeiro episódio. E até hoje estão com a gente aí. Um abraço para toda essa galera. E também, Giovanni Claudino. Milo. A Milo Tecnologia com Intensidade. Um abraço para o Lourival, para o Maicon também, junto com a gente, que vieram ao Santo Podcast por intermédio de Ricardo Belegante, né? Chegaram até nós, muito bom. E estão permanecendo com a gente aqui. Vai ser uma bênção nos próximos passos também. E eles que trabalham tanto com um suporte para as empresas, no suporte técnico, né? Como eles têm a Milo Store, que tem todos os equipamentos para o seu computador, notebook, enfim, cadeira gamer, a galera gamer. E tem gente ganhando dinheiro hoje, cara, com jogos assim, jogos, né? né? Na nossa época... Não, era coisa pra... Vadio. Vadio. Isso. Eu quero jogar videogame e ganhar dinheiro. Vadio. Não, vai trabalhar. Vai trabalhar. Hoje eles estão trabalhando, Ganhando jogando. dinheiro, jogando, se divertindo. E não ganhando pouco não, tá? Não, Ganhando muito mais dinheiro. que nós, trabalhando E- 10, 12 horas por dia. Então, assim, mas tem muito. Isso é interessante, porque, por exemplo, uma cadeira gamer, ela funciona muito bem até para quem não tem essa finalidade. Vou jogar. Porque ela é muito confortável, cara. Você usa no seu escritório, pra você Boa. que fica aí muito tempo, cara. Eu Sim. tenho uma lá em casa Uhum. e no trabalho também tem uma, porque, cara, é muito funcional. Cara, é maravilhosa. É muito boa. Eu passo o dia sentado muito tranquilo. Então, um abraço aí para a galera da Milo. Inclusive, tem servidores que também, até para a galera da contabilidade, que precisam de um servidor específico que, enfim, possam armazenar tudo. Eles têm e oferecem isso para você. É isso. Agora sim, Milo. era isso? Eu acho que era isso. Fechamos com os nossos mantenedores E aqui. se você, né, quiser ser o mantenedor, é só nos Também. procurar. Nos Verdade. procure, por E favor. também agradecer especialmente também a galera da Lindágua aqui, que, né, ficou essa segunda temporada com a gente. O pessoal da Rema. Rema, Maurício. Um abraço pro Maurício lá. Teve mais um. Não. O campeão de vendas. Tá. Né? O campeão Bom de Samaritano. vendas. O Bom Samaritano. Ele deixou. A segunda deixa- temporada ele não isso. quis estar conosco, É, mas ouvi dizer que na terceira vai Ele estar vai voltar, novamente. ele vai voltar. O campeão Tá. está de volta. Acho que a né? parceria dele é com Belas. A gente saiu do Belas e ele largou. né? Ele é Tá? pessoa. Tá? Não, sei. campeão, tá? A Sei. galera do Bom Samaritano lá, muito bom. Vocês precisam se converter, hein? Giovanni Claudino, Judas. Judas. A gente vai ler esse Traidor. livro Não, aqui. calma. Não é esse, não é esse. Judas. O Judas é fácil de achar, né? Tu vai no final da Bíblia e volta. Isso. Aí você vai encontrar Antes ele de ali. Apocalipse. E é uma meia folha, digamos, né? Isso. Meia folha. E vai ser bênção demais. Eu espero que o Senhor possa te abençoar nos próximos minutos aí, que nós vamos ficar juntos. É um livro bem curtinho, uma carta bem curtinha aqui, 25 versículos. mas eu vou falar uma coisa, hein? É só 25 pedrada. Exato, é só pedrada. Vamos lá, vamos com o leitor oficial, Giovanni Claudino. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Ó, dando uma pausinha aqui, Giovanni. Claro. Esse início de Judas aqui, acredito que é muito importante para a gente entender todo o resto. Ele diz, eu senti que era necessário. Primeiro ele estava muito agoniado para mandar essa carta, né? Uhum. Então ele diz, amados, embora eu estivesse ansioso para escrever para vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário
escrever, insistindo, olha isso, a importância, para que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Ou seja, estava acontecendo alguma coisa ali que os irmãos precisavam combater, lutar, defender aquilo que eles acreditavam. E Judas, percebendo isso, começou a entender, cara, eu preciso escrever algo para que esses irmãos não se deixem vencer nessa luta, nessa batalha. Eles precisam se manter firmes. Eles precisam firmar o seu entendimento nas verdades bíblicas, a sua fé, para que eles possam combater esse bom combate, sim, como diz Paulo também, né? Versículo 4. O que estava acontecendo? Agora ele vai dizer. Sim. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, o que estava acontecendo, John? Os desviados, já condenados, já estavam perdidos, entram no meio cristão, entram nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e começam a simplesmente dizer que Deus não é suficiente. Jesus não é bem assim, não é só esse Calvário, essa morte no Calvário não é o suficiente, você precisa fazer mais coisas. E começam a transformar tudo em libertinagem, né, cara? Que loucura. E eu vou te dizer, isso é tão sério, cara. Tão sério. E tão atual, né, John? E tão atual. Perfeitamente. Por quê? Aqui Judas está falando que eles se infiltraram dissimuladamente. O que é? Aquele cara, propositalmente, ele diz assim, eu vou ir lá, vou me fingir de crente, vou me fingir de discípulo. Vou usar a roupa deles. Exatamente. Eu vou me infiltrar, né? Para que eles não percebam, mas eles já previamente planejaram isso. Eu vou fazer isso. Dissimulado. Aquele cara que... Tudo desenhado. E o dissimulado é assim, é aquele cara que sabe o que é o verdadeiro, mas de propósito ele faz o que é errado, né? É aquela pessoa que você olha assim e fala, cara, não é possível, não é falta de saber. Sim. Isso aí é safadeza mesmo. Sim. Né? Isso aí é mau caratice, né? Isso aí, cara, é um cara que, de fato, ele não é um cristão e tá lá para perverter os irmãos. E aí ele vai botar, certos homens já têm a condenação, estão se infiltrando aí dissimuladamente. Estes são ímpios. Cara, por vezes a gente olha as pessoas aí dentro das comunidades de fé falando de uma forma crente, né? Se vestindo, tem um linguajar crentesco, mas são ímpios, cara. Mas por quê? Porque às vezes esse cara tá até com o microfone na mão. E aí olha o que ele faz, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, ou seja, tudo pode, né? E inclusive, eu tô pensando na terceira temporada em a gente falar sobre essas linhas que estão vindo, né? Sempre estiveram, mas agora estão vindo mais forte, por exemplo, do universalista, que é o cara que ele transforma a graça de Deus em libertinagem, ou seja, o que eles pregam, né? Deus morreu por todos. E todos são todos. Então, você pode viver de qualquer forma, você pode trair, você pode ter quantas mulheres você quiser, você pode viver a sua vida de qualquer forma que você já foi salvo por Deus, né? E a única forma dessas pessoas serem salvas é pensando dessa forma. Não tem outra forma dela ser salva. Exato. Então, só ela pensando dessa forma, ela vai conseguir ser, na cabeça dela, ser salva, né? Mas era algo que já acontecia lá atrás,
Não é algo novo dos nossos dias. Aqui ele já está negando, já está colocando isso muito claro. Olha, transformando a graça de Deus em libertinagem, ou seja, tudo pode, tudo é graça. E aí Tudo é amor, né? Isso. Então a gente pode falar aí dos universalistas, depois a gente pode falar sobre o evangelho pregado da hipergraça, né? Tem muitos Tem irmãos muita coisa. que não sei se são irmãos, né? Mas que estão pregando a hipergraça, ou seja, cara, você é a cereja do bolo. Você é o centro Isso, sabe? do coração de Deus. Não adianta me bloquear. E, cara, até porque nós já perdemos, né, a conta. Já foi. Se cair agora também não tem quase nada. Mas, olha como é sério isso, que Judas já estava alertando os irmãos lá atrás. E talvez essa carta, ou epístola, foi escrita porque Deus sabia que hoje a gente precisaria talvez ler. Não, por longo, né, de tempo, talvez há 10, 100, 20, 500 anos atrás, é uma necessidade a gente reler isso para entender e tirar esses lobos de dentro do curral. E tu olhando a história da igreja, você vai perceber isso. Aqui com o pastor Nelson, a gente não conseguiu entrar muito a fundo, foi até o início, na verdade, da história da igreja ali. Mas você vai ver que tem doutrinas e homens que pensavam querendo tirar a divindade de Deus, de Jesus, deixar só o profeta, né? Ou deixar só um espírito evoluído. Então, ao longo da história, você vai perceber diversas linhas, né? Tentando manipular quem de fato Jesus era. Que lá, aqui no começo, Judas já deixa bem claro: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos santos que foram chamados e amados por Deus Pai. Então ele fala de Jesus, ele fala de Deus Pai, ou seja, da Trindade, né? Ele vai citando que são pessoas diferentes. Então isso é muito importante para nós como cristãos entendermos, né? E aí, terminando aqui, e negam Cristo. Quando a gente bota essa libertinagem e tal, a gente acaba negando Cristo, né? Porque se Jesus pagou esse preço e o próprio Cristo diz assim: aqueles que me amam, se vocês dizem que me amam, obedecem os meus mandamentos. Não tem outra forma, cara. Vou viver de qual forma? Não, essa fala de Jesus já poda. Existem as regras, né, do jogo. Existem com os certeza, mandamentos, cara. Então você quer fugir desses mandamentos, realmente você precisa construir um outro evangelho. Você precisa construir uma linha teológica para então acreditar e ser salvo. Exatamente. Porque por esses mandamentos você não será. Exatamente. E a verdade tem que ser dita, entendeu? A gente não pode maquiar, e é por isso que ele está falando: batalhem por essa verdade. Sim. Se vocês quiserem passar o pano, vai ser terrível. Vocês precisam pregar a verdade. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não se conservaram em suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para um juízo do grande dia. A gente tá falando de universalista ali, né? Olha só, isso aqui já é uma coceira na orelha, né? Do tipo assim, ó, sabe aqueles que Deus tirou do Egito? Deus destruiu aqueles que não creram. Não é tudo, né? Tranquilidade. Então, ou seja, vários que estão dentro da igreja, vai acontecer isso. Deus vai destruir porque estão tão longe, distante deles. Exatamente. Versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade e difamam os seres espirituais, os seres celestiais. Olha que importante aqui, só rapidinho, para não deixar passar, a gente fugir muito. O 7, né? Ele destruiu Sodoma e Gomorra porque se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais.
que é uma relação sexual natural? Homem e uma mulher. Macho e fêmea. Aqui e lá em Sodoma e Gomorra deixa muito claro que eles se entregavam A loucuragem. à loucuragem. Eles queriam pegar o anjo, entendeu? Entrou um rapaz lindo aí, a gente quer ele. A gente quer. Entende? Por quê? Porque, e nos nossos dias é perigoso falar isso, inclusive. Mas é o que a Bíblia diz, é o que a gente precisa defender. Por isso que em breve, muito em breve, nós vamos começar a ser perseguidos e já estamos Sim. começando a ser perseguidos, sofrendo com a lei, pastores já começando a receber processos e daqui a pouco vão começar a ser presos. Quem começar a pregar sobre isso que Judas está colocando aqui é antinatural, nós cremos que isso não provém de Deus, que isso é errado e que o Senhor condena. Mas vai chegar um momento, e já é chegada a hora, que a gente não vai poder falar. E quem falar vai sofrer as consequências dessa fala, né? Vai ser tomado como um discurso de ódio, vai ser tomado como alguém que não ama o outro, muito pelo contrário, né? Nós pregamos porque nós amamos, né? Agora, nós seremos tratados como pessoas que não amam, né? E a Bíblia já está alertando isso. Então, nós não podemos nos espantar quando essas coisas estiverem acontecendo, né? E a gente já vê que já está acontecendo. De forma absurda, né? Exato. Não, claramente, né? Foi até algo que o Hernandes Dias Lopes falou. No Brasil, está claramente uma agenda deliberadamente anticristã, né? O que nós estamos pregando vai de encontro à agenda dos dias atuais. 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Olha isso aqui. Comendo com vocês de maneira desonrosa, ou seja, está no meio de vocês. É o que ele alertou lá atrás. Eles se infiltraram e estão aí. Aí você pensa, poxa, mas quem será, né? E aí ele vai colocando, olha, são homens que estão aí dissimuladamente pregando coisas que não provêm de Deus, como se fosse uma hipergraça, né? Mas ele coloca aqui, eu vou usar a frase dele para não deturpar o que ele está falando, são ímpios que transformaram a graça de Deus em libertinagem, né? São libertinos, tudo pode. Aí você pensa, mas como identificar? Ele bota também. São pastores que cuidam de si mesmos. Tudo é para ele. Tudo é ele. Tudo tem que estar bom para ele. A comunidade dele é a melhor. A vida dele tem que ser a melhor, né? Então, ele usa as ovelhas em benefício de si próprio. Tomem muito cuidado, meus irmãos, quando vocês perceberem e conseguirem identificar pessoas assim. Eu posso ler do 14 em diante aqui? Até uma coisa, né, sobre esse trechinho aqui. Esses pastores que a gente vê muito hoje em dia, que pensam em si,
Se você parar para analisar bem através das escrituras, você percebe quem são eles. Você consegue ver, cara. Uhum. Só que às vezes a gente se cega por uma idolatria, por um falso amor, um falso cuidado, uma falsa honra. Uhum. E, cara, e aí deixam com que essas pessoas dominem a sua igreja e o corpo de Cristo. É um cuidado que a gente precisa ter, e a carta de Judas deixa muito claro isso. É verdade. Versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Abraão, profetizou acerca deles. Vamos ver o que Enoque profetizou acerca dessas pessoas. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Isso é muito louco, né? Eu lembro até de um episódio que o Marcelo falou: o Senhor é tão soberano que ele é que dá o ar e a vida pro ímpio blasfemar contra ele. Então, assim, o Senhor é tão gracioso que ele dá a vida para esse cara que não crê nele falar contra ele. Olha a misericórdia de Deus todos os dias. Tu imagina você conseguir perceber que o que aquela pessoa tem. Se nós já ficamos chateados, se, por exemplo, eu ajudar um cara e de repente esse cara dissimuladamente falar contra mim, a gente já fica chateado. Tu imagina Deus que não só ajudou o cara, mas sustém a vida desse cara. Construiu o cara. Exato, né? E ele ainda assim blasfemar contra o próprio Deus, o Criador, né? Então, só essa já seria um ato de graça e de misericórdia, né? Então, não temos como não confirmarmos a grandeza e a bondade do Senhor mediante essas coisas. Versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. Olha só, tudo ruim, mas eu quero viver dessa forma. Esse é o meu desejo, eu vou viver assim, né? Faça o que te faz feliz, né? Assinado Satanás, né? Então, segue os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Eu ouvi algo nesse final de semana, não sei quando vai pro ar isso aqui, mas que eu falei assim, e aí eu chamei, por eu ter proximidade com essa pessoa, eu chamei ele e falei: cara, você sabe que isso tá completamente deturpado, né? Porque a pessoa falou assim: olha, você é o dono da sua vida, e se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Nem o próprio Deus vai fazer a tua parte. Nem o próprio Deus vai fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte, correr por ti, ninguém vai ter pena de você. Você é o dono da tua história. E aí eu tava tocando teclas, né? Sabe quando eu já bati propositalmente uma nota fora? Eu já bati uma nota fora, assim, ei! Eu vou jogar esse teclado na tua cabeça. Repare que eu tava junto, tá? Então, assim, já tá depois eu chamei. Com quem é a pessoa? Já tá eu chamei ele pra conversar e tal. Ele sabe que não é assim. Esse é o problema. Ele sabe que não é assim. Mas é isso que as pessoas querem ouvir. Esse é o problema. Ele sabe que não é assim, mas é isso que as pessoas querem ouvir. É a injeção de ânimo que as pessoas querem. Então, o problema, cara, não é, por vezes, você ouvir isso, você vai bater no peito e vai pensar: poxa, é verdade, é por mim. Mas se amanhã você ficar doente, a primeira coisa que você vai fazer é dizer: meu Deus,
ou pedir orações, como eu recebi nesse final de semana de um grande amigo meu que não já recebeu vários convites para caminhar junto, para a gente estar junto. Ele mesmo já se sentiu chamado por Deus, mas depois de um tempo não, eu vou mais para o natural, é o sol, é a lua, é a natureza, é isso. E de repente esse cara me manda uma mensagem, me mandou nesse final de semana, enquanto eu estava, inclusive, em outra cidade, e ele disse assim: cara, pede para os irmãos orarem pelo meu pai, ele tá mal. E quando chega nesse momento, o sol não ajuda. Não vai ser o sol. A lua também não. Porque elas são criaturas do próprio Criador. E aí precisa se recorrer para o Criador. É um instinto. Até o ateu, quando bate o carro, ele fala: meu Deus. É isso. Mas tu não crê em Deus, cão? Não é? Mas por quê? Porque, no fundo, a gente, olhando esses homens aqui, a gente vê que, cara, ele sabe que não é assim, né? E é óbvio que você vai ter que fazer por você. Isso o errado não é isso. Sim. Mas quem deu a vida para você fazer por você? Entendeu? Quem te dá força todos os dias? Quem te dá o ar para respirar? Então você você não faz nada. Não consegue fazer nada sem A Bíblia Deus. diz bem claro, olha, sem mim nada podeis fazer. Cara, nada. Entendeu? Então, se Jesus é a própria palavra e o que João diz no seu evangelho, ele é o verbo que desceu do céu, sabe? É a palavra, o verbo vivo, ele estava com Deus e era Deus, e tudo que existe veio por intermédio dele. Nada do que existe seria feito se não fosse por intermédio dele. Ou seja, tudo que existe é sustentado pela palavra poderosa que é Jesus, que é o Cristo, que é o Filho de Deus. Então, tudo que existe vem primeiro dele. Se lembra do Geise, o argumento a fortiori, que é o do maior para o menor, né? Mas olhe para as aves dos céus, elas não plantam, não trabalham, olha só, elas não estão fazendo por elas, e Jesus está dando esse exemplo. Eles não trabalham, não tecem, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta, né? Então, por exemplo, você que é filho, não foi o seu pai que te tratou e cuidou de você. Por mais que você saiba que sim. Mas foi porque ele foi cuidado por Deus, né? Ele teve forças mediante a Deus. Ele teve a saúde porque Deus deu. Então, essa percepção é que eles estavam tentando falar, que esses ímpios falavam contra Deus. Ou seja, o ato de estufar o pulmão, né? Puxar o ar e poder proferir palavras contra Deus, esse ar estava vindo do próprio Deus. Olha só a loucura. Por isso que naquele grande dia, quando o Senhor destinar essas pessoas para o fogo eterno, elas mesmas, é o que diz em Apocalipse, no próximo livro ali, elas vão dizer assim, ó: tu foi justo. Cara, quem está sendo condenado vai olhar para Deus e vai falar assim: tu está sendo justo em me condenar, porque eles não vão falar: pô, tu é injusto, vai me jogar. Não. Eles vão perceber que, de fato, pecaram terrivelmente, né? E não quiseram, deram as costas deliberadamente para Deus. Versículo 16, Giovanni. 16? O 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Olha só, tem algo, sabe? Por que eu vou pregar isso? Por que eu vou falar isso? Talvez eu esteja recebendo um dinheiro. Por que eu vou dizer isso? Talvez eu esteja recebendo uma parte, uma quirela, entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho um interesse. E se é do meu interesse falar isso e vai me dar um retorno, eu vou falar isso. Mas tu chega para esse cara, como eu falei, tu sabe que não é assim. Ele vai dizer: eu sei que não é assim. Mas quantas pessoas... Mas eles pagaram para ouvir isso. Exatamente. E seguindo os seus próprios desejos. E é por isso até que a quantidade de pastores coaches
tem crescido dia após dia. Por quê? Porque uma pregação expositiva de Judas não vai muita gente. Se bater forte no que Judas escreve, o culto vai ter lá, se a igreja tem 1000, vai estar 300 no máximo. Mas se traz alguém de fora para dizer que você é o centro, que você é o queridinho de Deus, que vai dar tudo certo, que basta você fazer uma partezinha que o resto vai acontecer, Sim. aí se cabe 1000, vem 3, 4, 5 mil. É porque é o seguinte, a gente quer ter o controle das coisas, né? A gente quer ter o controle da situação. E o exemplo básico que a gente teve aqui do Santo Podcast, né? Nem o que estava nas nossas mãos, que era o celular, aqui com as nossas redes sociais, a gente teve o controle, a gente perdeu o que estava na nossa mão, né? Então, essa ideia de termos o controle das nossas vidas, ela é muito legal, né? Poxa, eu posso dominar e traçar o rumo da minha história. Mas se você olha para a Bíblia, isso vai uma batida frontal contra a dependência de Deus. Porque não pode, não. Se você não se lembra, Adão e Eva pecaram por conta disso, por quererem ser independentes de Deus. Olha, a serpente jogou. Será que Deus falou isso para vocês mesmo? Porque não era para comer? É porque, na verdade, ele não quer que vocês saibam a mesma coisa que ele, né? Então, elas, opa, vai ser por mim, eu vou fazer acontecer, né? Esse ensino da serpente tem sido, como é que eles colocam? Dispensado, enfim, proferido de diversas formas e velado de diversas formas. Cara, se você ouviu algo nesse sentido, primeiro pense assim, será que eu tenho controle de tudo mesmo? Será que o amanhã me pertence? Será que eu tenho esse controle, cara? Né? Isso é muito importante porque vai te alertar quando um ensino desse vier à tona, né? Tudo vai ser por Cristo, cara. Não, a gente não vai conseguir virar à direita ou à esquerda por si só. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E quando a gente entende isso, aí a gente começa a depender do Senhor. E aí realmente, aí as coisas começam a fluir como Ele quer, não como a gente quer. Exatamente. E assim, né? No meu coração, e cara, eu não consigo explicar. Aí tu pode até me perguntar, tá, mas então por que você estava andando com uma pessoa assim, né? É porque se não for eu, cara, se o Senhor não me colocar do lado de alguém assim, talvez ninguém iria falar pra ele assim, cara, você sabe que não é assim, né? E eu tenho certeza que o Senhor jogou uma semente ali, entende? Então, eu e você que tá ouvindo que é um cristão, você tem que entender assim, e se Jesus me abandonasse na primeira que eu errasse, assim, né? E se o Senhor me visse errando como sempre me vê, e ainda assim ter a misericórdia de estar comigo e me ensinando, né? Então o nosso coração ele precisa ser cheio de amor para com o próximo, para que a gente possa ensinar os irmãos, né? A lembrar, e isso é legal que Judas falou assim, ó, vocês já sabem disso. Ele falou aqui, né? Sim. Olha aqui, ó, o versículo 5. Embora vocês já tenham o conhecimento de tudo isso, olha só, eu quero lembrá-los. Vocês já sabem. Eu só quero lembrar vocês. Foi o que eu falei. Tu já sabe que isso não é, né? Então eu tô aqui para te lembrar que não é assim, né? E é o que a gente precisa fazer. Exato. Quando a gente vê um irmão se jogando para direita ou para esquerda, lembre ele do que ele já sabe. Uhum. Eu acho que é a nossa função. E essa carta, ela deixa claro que o cara veio. Eu tô só lembrando. E eu acho que é isso, John. Eu acho que não é abandonar quem erra. Porque senão eu teria que me auto-abandonar. Exatamente. Não é abandonar quem erra ou quem tá deturpando, mas é chegar nele e dizer assim, eu quero te lembrar uma coisa. Isso. Não é assim. Isso. Não, essa mensagem sua aí não é divina. Exato. E, cara, Deus há de ter misericórdia dessa pessoa. Eu creio piamente. Se tiver ou não é mais problema nosso. Se ele se arrepender, isso. Nosso problema é informar, quero te avisar que não é por aqui. Exatamente. E aí pronto, aí o Senhor vai se encarregar do resto. E agora, pra gente ir finalizando esse podcast, vamos ao chamado para perseverança, né? De Judas, então, ele denunciou o que estava acontecendo,
alertou os irmãos para o que estava acontecendo, e aí ele vem agora com a direção para esses irmãos. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão ou divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Olha que pancadaria. Esse cara que está causando a divisão, esses zombadores, eles não têm o espírito, cara. Eles estão dissimuladamente tentando deturpar os irmãos da fé em Cristo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha que lindo esse versículo, cara. Ele está, mais uma vez, deixando bem clara a Trindade. Orem no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, Deus Pai, né? Enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo aqui presente. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Olha isso, tá? Então não é chutar e... Cara, tenham compaixão daqueles que duvidam. Uhum. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha que forte isso aqui. Porque ele está dizendo assim, ó, sabe aqueles caras que você vê todo torto e pregando toda coisa? Tenha compaixão. Fala, meu Deus. Agora tem outros que você precisa resgatar, e que são os ouvintes. Uhum. Os ouvintes dessas pessoas, né? E tem aqueles que você precisa mostrar misericórdia e temor. Aí você fala assim, tá, mas como você vai mostrar essa misericórdia e temor? Odiando até a roupa contaminada pela carne. Cara, eu sou mal, né? Como Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Cara, o que eu quero fazer eu não faço, sabe? Tendo esse temor de que nós não somos o centro e nós não somos os super crentes, nós precisamos do Senhor. E aí o 24 e o 25 para fechar. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para representá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que livro poderoso, que carta poderosa. Eu oro ao Senhor, né? Para que nesses dias que a gente vive aqui no Brasil, não sei quando você vai ver esse vídeo, nós estamos em 2023, como nós temos sido atacados e a verdade de Cristo tem sido atacada, e Judas aqui deixando bem claro que sim, tem falsos mestres no nosso meio, gente dissimulada no meio da igreja, pregando um evangelho torto. Eu oro para que você se paute na verdade, que você possa realmente buscar a conhecer o Jesus da Bíblia, né? O Jesus que o Senhor, por meio da sua graça, nos revela aqui, através dessa revelação especial, que é a palavra de Deus. Porque quando você ouvir algo torto, se lembra aquela vez que a gente conversou aqui no podcast, de que os americanos lá, quem trabalha com a moeda, né, tem o maior tempo possível de contato com o que é verdadeiro, com a nota verdadeira, né, para que eles conheçam tudo sobre a nota verdadeira, porque quando cai na mão deles um dinheiro falso, na hora, só no toque, eles já falam, isso aqui é falso, isso aqui não é verdadeiro.
que você possa ter o maior tempo possível pautado na Bíblia, lendo as Escrituras, orando, aprendendo com os irmãos, porque quando você ouvir uma loucura dessa, você já vai, na hora, opa, isso aqui não é genuíno, isso não é verdadeiro. Esse é o meu desejo para você nesse podcast, E Giovanni. até trazendo um exemplo, né, como eu sempre trago, é como aquela comida que está um pouquinho estragada e azeda. Se você experimentou vários queijos, por exemplo, eu como queijo diariamente. Quando você experimenta um queijo que está coalho, que ele está estragado, você já faz aquela cara feia na hora. Uhum. A mesma coisa é o evangelho, né, John? Se a gente consumir muito a Bíblia, ler, estudar, pesquisar, analisar, assistir os podcasts do Santo Podcast, Uhum. quando vir algo ruim, você já vai fazer cara feia e dizer assim, opa, tá aqui um evangelho que não é genuíno. E aí você consegue expelir sem maiores problemas para você no futuro. E cuide-se porque a gente percebe que existem muitas pessoas realmente nos dias de hoje querendo deturpar o que o Senhor Perfeito. nos deixou. Perfeito. Que você possa ter sido abençoado com esse podcast. Depois você relê, né, essa carta de Judas aqui. Judas é pequeno, mas é grande demais. Exatamente. Isso aqui dá para tu remoer tranquilamente, né, versículo por versículo, cada exortação que ele coloca aqui, né, e que você possa ter esse tempo, né, para debruçar aí nas Escrituras e aprender demais com o Senhor. Bom, nós estamos então finalizando mais um episódio do Santo Podcast. Na semana que vem nós viemos com o último episódio da segunda temporada. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Vamos na aberta aqui, é maravilhosa, tá? Number 3. Isso. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Que Deus te abençoe. E Giovanni, quem tá aí, né, assistindo, Isso. né? Continue conosco, né? A terceira temporada vai vir. Então, assim, tá encerrando a segunda, tá encerrando? Não, a terceira temporada vai vir. Então, continue conosco. Siga em todas as plataformas, as redes sociais que a gente tem, o Santo Podcast, que é importante. Boa. E, cara, pegue e mande esse vídeo que você está assistindo, mande para sua tia. E ela vai fazer o marketing por nós. Então, eu só quero ela vai fazer o serviço. Manda pra tia. Manda no grupo das tias que o resto tudo certo. Elas resolvem. Pronto. Tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem. Boa. Tchau.